Ela tinha 6 filhos. Tinha fome, noites em claro e o peso de um homem que já não estava mais ali para dividir o pão ou as contas. Tinha também, naquele instante, algo que ninguém podia tirar: a coragem que nasce quando o desespero deixa de ser uma ideia e vira um corpo, um rosto, um choro que precisa ser silenciado com qualquer gesto que se tenha. O dia em que Rafael desmaiou pela última vez ficou gravado em cheiros e ruídos. O perfume barato do álcool que misturou ao gosto metalizado do remédio que ele buscou ao acaso, o som surdo do corpo caindo sobre o chão de cerâmica, a respiração que falhou até virar nada. A cidade inteira soube em poucas horas, como sempre, através de vozes que atravessavam cercas e ruas estreitas. Amigos viraram memórias, contas não. Isabela aprendeu rápido que a morte de um companheiro não limpa dívidas, não paga aluguel, não alisa o rosto das crianças que perguntam pela comida. Gabriel, 12, embora com a postura de homem. Lucas e Mateus, gêmeos já com olhos de quem observa para aprender. Júlia, que contava piadas para acalmar a própria boca. Ana, meio mãe e meio menina. Pedro, ainda pequeno demais para saber que certas ausências são permanentes. Ela os arrumava para dormir numa cama improvisada, dividindo o último pedaço de pão como se fosse promessa. Às vezes, no silêncio, ficava contando as moedas como quem reza. As cartas do banco vieram primeiro. Depois, as visitas rápidas de credores que batiam palmas nos portões esperando resposta. Por fim, o desprezo de quem antes ficava com ela por obrigação e passou a olhar com estranheza. A cidade pequena não perdoa a desordem da dor. Era como se a própria casa tivesse começado a desligar as luzes sobre ela. Houve um dia, e haverá muitos outros, em que Isabela fechou a porta e deixou as lágrimas escorrerem até sentir, no rosto, as marcas do quanto o pranto tinha sido escasso nos meses anteriores. Foi quando percebeu que precisava trabalhar, não por orgulho, mas por fome, por dignidade, por alguma forma de manter a rotina dos filhos. A fazenda de Dona Helena ficava a meia hora de carro da cidade, numa estrada que cheirava a terra e promessa. Helena Vasconcelos de Almeida era uma lenda local, viúva rica, rosto talhado pelos anos, olhos cinzentos que pareciam ter a calma de quem guardava segredos. Diziam que a casa onde ela vivia havia visto gerações, que nela se acolhiam decisões e memórias. Que Helena não conversava com muitos e que, quando fazia, suas palavras tinham peso de sentença. Quando Isabela apareceu na porta da casa de empregada, suja do último banho tomado na madrugada, com os cabelos presos e as roupas remendadas, foi a última pessoa da lista que ela poderia imaginar. "Preciso de trabalho, Dona Helena", disse Isabela, contendo a vergonha como quem prende um animal nervoso. Helena olhou demoradamente. Não foi olhar de dó, nem de piedade. Foi um olhar que fazia perguntas sem som, como quem vasculha a alma antes de decidir se é possível confiar. "O que você protegeria com sua vida?", perguntou Helena de repente. A pergunta foi tão direta que queimou na pele de Isabela. Ela pensou na resposta como um fio que precisava ser puxado. Proteger a família, claro, proteger a dignidade, proteger o que havia de melhor em seus filhos para que não desaparecesse na pressa do dia a dia. Sem conseguir dizer tudo, respondeu: "Minhas crianças, sempre elas, tudo por elas." Helena sorriu, pequeno movimento que não prometia nada, e, no entanto, foi o início do que viria depois. A cidade murmurou como sempre. Recebeu trabalho porque o patrão sentiu pena. Ela vai durar 1 mês. Isabela ouviu as vozes, fingiu que não ouviu, mas no fundo sabia que o trabalho ali significava menos a prova de sua capacidade e mais a chance de manter as crianças alimentadas. A fazenda era um universo de tarefas. Havia ordens a seguir, horários, cheiro de madeira antiga e ferramentas que lembravam que tudo ali fora construído por esforço e por tempo. Isabela aprendeu a acordar antes do sol, a varrer os pátios com força suficiente para tirar as lembranças da casa dos cantos. Aprendeu a ordenar grandes panelas, podar plantas e limpar cavalariças. O trabalho arrumou seus dias como uma mão que segura firme em meio à tempestade. Dona Helena, porém, era outro tipo de presença. Não era dócil, sua generosidade não tinha diálogos fáceis.
Às vezes dava uma caixa de lenços, às vezes ficava sentada na varanda sem falar por horas. Outras vezes, quando a luz da tarde dourava o telhado, chamava Isabela para ficar e conversava sobre coisas pequenas, a idade de um cavalo, a cor das estações, o pressentimento sobre o futuro. Em uma dessas tardes, ao entregá-la um prato com caldo de galinha, Helena voltou àquela pergunta de antes, mas de outro jeito. "Você sabe do que vale um lar?" perguntou, pegando a xícara nas mãos, olhando para o fogo que vinha da cozinha. Isabela pensou nos filhos, no rumor das ruas, nas paredes da casa onde moravam que rangiam como gente triste. Pensou em Rafael, em como ele havia prometido trocar os azulejos, em como promessas se desfaziam como fumaça. Não hesitou. "Vale tudo", respondeu ela. "Vale tudo, dona Helena, inclusive a vida da gente." Era verdade. Para ela, lar era ritmo, segurança, era o lugar onde os filhos podiam, ao menos, cochilar sem medo do que viria pela manhã. As primeiras semanas na fazenda trouxeram, além do trabalho, pequenas migalhas de dignidade. Gabriel ajudava nas tarefas com semblante sério. Os gêmeos aprendiam a separar grãos. Júlia fazia amizade com os pombos da casa. Ana cuidava do bebê que Isabela trazia consigo. Pedro às vezes dormia no ombro da mãe entre uma tarefa e outra. Quando Isabela pôs pé pela primeira vez no capim do quintal, sentiu que tinha voltado a ser pessoa de novo. Mas a vida para ela continuava sendo uma corda bamba. O ponto de virada veio numa tarde de verão, quando as nuvens vinham lentas e o ar tinha aquele barro úmido que anuncia chuva. Tago tinha 5 anos, neto de Helena, um menino que corria com a pressa de quem acha que o mundo é um brinquedo. Ele gostava de brincar perto do lago. Os adultos diziam para ele não se aproximar, mas criança pequena é irresistível como curiosidade. Isabela estava cortando lenha perto quando ouviu o grito que atravessou o ar. Um som agudo e instantâneo, cheio de pânico. Tago havia escorregado, o pé perdeu a firmeza na margem enlameada e o corpo entrou na água com um splash que parecia ter engolido o tempo. O lago naquele dia estava mais fundo, a chuva recente elevando o nível e levando consigo qualquer segurança. Não pensou. O corpo de mãe não raciocina como outra coisa que não fora esculpido para proteger. Isabela largou o machado, tirou as botas e correu. A água mordeu como se tivesse vontade própria. Estava gelada, enchia a boca e tirava o ar. Tago sentia-se pequeno, inútil contra a superfície que o puxava. Gabriel e os gêmeos observavam com o terror tatuado no rosto, incapazes de ajudar. Isabela encontrou o menino submerso por um momento e puxou-o pelo casaco. Lembrou-se depois do cheiro do lago, do gosto de lama na boca. Lembrou-se do braço de Tago agarrando seu pescoço como último refúgio. Arrastou-o até a margem, engasgando ela própria, sentindo o corpo tremer não só pelo frio, mas pela adrenalina que carregava. O som da respiração do menino voltando foi como se alguém tivesse acendido luz em seus ossos. Quando Tago tossiu e abriu os olhos, a expressão de Helena, que chegara correndo, o rosto pálido como só os ricos do tempo podem ficar, foi a de quem reconhece que algo fundamental fora salvo. Havia no modo de olhar uma dívida que não podia ser paga com palavras. Helena abraçou Isabela de forma breve, um contato seco, firme, sem choro, como quem reconhece em ações mais do que em promessas. "Você nos salvou", disse Helena num fio de voz, mais para si do que para Isabela. "Vem comigo." Não era promessa, mas era um convite a uma conversa prolongada. Na madrugada, sob uma chuva fina que parecia unicamente querer abafar o resto do mundo, Helena apareceu na porta da casa de empregada. Trouxe um lenço, um chá quente e uma proposta que chegou sem cerimônia. "Eu quero que você tenha uma casa nossa, da família. Não quero você aqui na dependência, não é justo. Mas há coisas que você precisa saber sobre ela." Isabela quase não acreditou. A generosidade, tão rara em mundos pequenos onde a suspeita é moeda, parecia uma falha no sistema. Ainda assim, ela aceitou a oferta como quem aceita o último pedaço de abrigo na noite. Não por orgulho, havia perdido muito disso, mas por necessidade e também por um entendimento novo de dignidade, que ter um teto era poder decidir o futuro dos filhos. "Por que faria isso?" perguntou Isabela, com a voz que tremia entre o agradecimento e o desconcerto.
Helena ergueu o queixo e olhou para o lago, como se ali estivesse guardada a explicação que não cabia em mais nenhuma palavra. Porque você respondeu sem pensar, porque você não me pediu nada e mesmo assim agiu. Porque às vezes quem tem tudo esquece como é precisar. Eu não quero esquecer, respondeu Helena, e porque acredito que certas casas têm destinos, mesmo tortas. As palavras soaram estranhas, destino para uma casa torta. A cidade inteira tinha rido, dias depois, das andanças de Isabela pela propriedade. Ela vai morar numa casa que parece montanha-russa, diziam, apontando para um telhado que não alinhava, uma parede que inclinava com coragem. Mas para Isabela era um teto. Para as crianças era algo que pertencia a elas. Ela recebeu a chave numa manhã úmida, com o frio entrando pelas costuras das roupas, como se o mundo finalmente permitisse um pouco de calor. O caminho até a casa torta era uma sequência de árvores, brinquedos esquecidos e ervas altas. Ela veio pela primeira vez como quem vê algo abandonado e ainda assim cheio de possibilidades. Janelas tortas, a pintura descascada, a varanda que afundava de um lado. Um ilanço longo e velho mostrava marcas do tempo. O cheiro do mofo vinha quando a porta foi aberta, cheiro que lembrava livros velhos, caixas antigas, lembranças guardadas. Havia um ar de esquecimento que também tinha uma espécie de paz. Nada ali era brilhante, nada ali enganava. No batente, uma pequena placa de metal corroída pelo tempo chamou sua atenção. As letras estavam gastas, mas uma inscrição ainda se podia ler, como quem puxa uma chave da memória. O que você protege com sua vida te protegerá. Era uma frase que Helena repetira, de outro modo, naquela tarde. Ali, gravada, parecia confirmar. Aquela casa não era apenas abrigo, era promessa e teste. Isabela entrou devagar, as botas rangendo. A sala principal exibia um móvel que parecia ter sido posto com pressa, como se alguém tivesse saído à pressa e esquecido de fechar a porta. Havia um perfume de madeira velha, um tapete gasto e uma lareira que não acendia há muito. As crianças correram dentro como se estivessem voltando para casa depois de uma longa viagem. Pedro ficou de boca aberta, como se tivesse descoberto um país novo. Mas havia um detalhe que era impossível ignorar. Uma porta, no fundo do corredor, estava trancada. Não era uma fechadura qualquer, a madeira parecia mais nova, como se alguém a tivesse substituído, e havia um ar de ferro, pesado, sem brilho. A chave que Helena dera encaixava numa outra fechadura, mas não naquela. Era quase como se a casa guardasse um segredo que não queria ser revelado. Quando Isabela tocou a placa, sentiu nela uma promessa que vinha de longe. A inscrição tornou-se um mantra que ela repetia no silêncio das noites. O que você protege com sua vida te protegerá. Protegê-los era proteger também um futuro que até então havia sido incerto. Em suas mãos, a chave quente parecia pequena demais para o que ela carregava em olhos e coração. Nas primeiras noites, a casa pareceu testar a sua coragem. O assoalho rangia, como se tivesse medo do que pisava sobre ele. As janelas faziam sons que pareciam vozes. Mas havia também um aconchego desconhecido. O vento que passava pelas frestas carregava promessas de luar. E a respiração dos filhos, que agora dormiam mais serenos, era a certeza de que a decisão fora correta. A cidade ainda cochichava, o mercado ainda jogava seu olhar curioso. Mas Isabela dormia melhor do que tinha dormido desde a morte de Rafael. Helena vinha de vez em quando. Sempre trazia algo, um saco de mantimentos, um cobertor, um olhar que era ao mesmo tempo avaliador e protetor. Em uma dessas visitas, à luz fraca do entardecer, ela se sentou com Isabela e deslizou o assunto que rondava a casa. Há coisas que preferimos manter fechadas, disse Helena, apontando discretamente para a porta do corredor. Não por medo, mas porque o passado às vezes exige silêncio para que o futuro possa respirar. Isabela percebeu no rosto de Helena uma sombra que não sabia se era lembrança ou aviso. A fazenda tinha história, e as histórias de família, ela sabia, vêm com heranças que não se reduzem a tijolos e telhado. O que tem lá? Perguntou Isabela, sem tentar esconder a ansiedade. O que tem lá? Respondeu Helena.
Coisas que explicam por que esta casa não se posicionou como as outras, respondeu Helena. Coisas que talvez revelem mais do que a estrutura, algo do nosso passado. Mas amanhã falaremos, hoje não. A resposta não era uma recusa, mas uma contenção. Isabela aceitou. Naquela noite, de olhos abertos, imaginou o que poderia haver ali. Papéis antigos, mobílias guardadas, talvez coleções de algum antepassado. Para mães, segredos são sempre esperança e ameaça ao mesmo tempo. Os dias que se seguiram trouxeram uma lenta reorganização das rotinas. Isabela aprendeu a redecorar a casa com o pouco que tinha. As crianças pintaram a parede com rabiscos que agora pareciam mapas de futuro. Gabriel encontrou um canto para estudar com a luz que entrava pela janela da frente. A vila, que antes olhava com pena, passou a observar com curiosidade. Ela tem uma casa agora, diziam, e alguns até elogiavam. Mas havia também um murmúrio de sempre, aquele que procura nos vazios uma justificativa para falar mal. Enquanto isso, Helena observava de longe e às vezes trazia notícias sobre a história da propriedade. Falava com cautela sobre a família, sobre falhas de cálculo que tinham feito a casa inclinar. Afirmava que fora uma questão de solo, de tempo, de negligência. Isabela ouviu, ponderou e tentou não tecer teorias que pudessem transformar o novo lar em um castelo de areia. Certa tarde, quando a chuva ameaçava e as crianças brincavam com figuras de barro, chegou à propriedade um homem de farda discreta, Mestre Aurélio, pedreiro conhecido por consertar o irreparável. Alto, mãos de cal e voz de quem sabe o peso dos anos, Aurélio caminhou pela casa com olhos que mediam mais do que simples prumo e nível. Ele inclinou a cabeça, bateu levemente na madeira, sentiu o chão, fez perguntas técnicas, nada demais para os ouvidos de Isabela, mas suficiente para acender nela um fio de esperança. Talvez fosse possível corrigir o que parecia impossível. Dá para ajeitar, disse Aurélio, sem que isso parecesse garantia. Dá trabalho, dá tempo, dá dinheiro também, mas dá. As 3 palavras soaram como músicas inacabadas para Isabela: trabalho, tempo, dinheiro. Ela sabia que seriam necessários todos os 3 e que o uso deles exigiria escolhas duras. Ainda assim, o que antes fora sobreviver tornou-se também sobre planejar. Nos dias seguintes, Isabela começou a vender algumas coisas. Nada ilegal, nada que sugerisse esconderijo. Peças antigas que Helena indicou como possivelmente de valor para colecionadores. Móveis que ocupavam espaço e poderiam trazer algum dinheiro para uma reforma inicial. Tudo feito com cuidado, com a presença de Dona Helena que, discretamente, guiava negociações com um colecionador de confiança chamado Edmundo. Ele vinha de outra cidade, vestia ternos discretos e pagava sem perguntas demais, um comprador preocupado apenas em manter as peças longe de olhos curiosos e dentro da legalidade. Cada moeda que entrava era depositada num pote de barro que Isabela guardava no armário. Ela observava o pote crescer com medo e admiração, como se os pequenos investimentos fossem brotos de segurança. Gabriel ajudava, anotando cada entrada, fazendo contas com a seriedade de quem entende a raiz das coisas. Quando, uma tarde, a placa da casa brilhou ao sol, Isabela apertou os punhos, lembrando da pergunta de Helena: o que você protege com sua vida? Ela pensou em cada filho, em cada lágrima, e percebeu que proteção não era um gesto único, mas uma série de gestos acumulados. E assim foi que, entre lavar panelas, ajeitar uma janela, conversar com Aurélio sobre vigas e prumos, Isabela começou a se acostumar com a ideia de que aquela casa torta se tornaria um motor de mudança. As primeiras reclamações formais, nada mais que vozes de parentes que não viam com bons olhos a doação de Helena, chegaram como sombras. Alguém dizia que o inventário precisava ser revisto, que haveria direito de preferência, que a propriedade estava em condição duvidosa. Palavras que esquentavam a garganta e exigiam respostas. Helena recebeu as mensagens com a calma de quem conhece os trâmites. Ela chamou um tabelião, fez cópias, trouxe documentos ao dia. Tudo foi feito com paciência e método. Mas Isabela, que até então crescera em meio à urgência, sentiu o perfume do aviso. Haveria olhos interessados, e nem todos teriam intenções honrosas. Proteção, afinal, chamava exigência. Na noite em que Isabela decidiu que dormiria sem medo, ao menos por aquela primeira semana, ouviu um som que parecia vindo do corredor.
Um arrastar leve, um gemido que a casa fazia quando algo se movia em seu interior. Pensou em ladrões, em vizinhos curiosos, em espíritos de família, pensou em qualquer coisa que justificasse estar viva no meio do silêncio. Levantou-se, pegou a lamparina que guardava numa caixa e caminhou. Parou diante da porta trancada, a mesma que havia visto no começo, e encostou a mão na madeira. Havia, por baixo da poeira, uma marca, o contorno de uma fechadura antiga, talvez com símbolo que lembrava uma chave. A placa no batente reluziu por um momento. Isabela repetiu mentalmente a frase escrita: "O que você protege com sua vida te protegerá." Era um chamado e uma promessa. Colocou o ouvido na porta, ouviu nada além do coração batendo. Havia naquele silêncio uma pressão que lembrava uma respiração contida prestes a explodir. Ela tinha uma escolha: abrir agora e enfrentar o que lá estivesse, talvez atrair problemas, ou deixar a porta fechada, respeitar os limites do passado e esperar que o tempo trouxesse respostas. Isabela suspirou, sentiu os dedos formigarem e por um instante pensou em Rafael, em como ele sempre dizia que a vida dava voltas estranhas, em como ele não estivesse ali para ver a mudança. Pensou em Gabriel, nos gêmeos, em Júlia fazendo cócegas. Pensou em Ana, empurrando Pedro no balanço improvisado. O mundo parecia deter a respiração consigo. Lá fora, o vento sacudia as copas das árvores numa canção baixa. Dentro, a casa mantinha o segredo da porta. E ela, Isabela, com as mãos em punho, sentiu que, se havia de proteger algo com sua vida, talvez aquilo significasse também enfrentar o que estivesse trancado ali dentro. Isabela ficou ali, a mão pousada na madeira, ouvindo o próprio corpo como se fosse um relógio que marcava a hora de decidir. Lá fora, o vento parecia esperar junto com ela. Não era coragem que lhe faltava, era o medo do que viria depois, de que aquilo que estivesse trancado mudasse tudo, para melhor ou para pior. Pensou em Rafael por um instante, não com culpa, mas como testemunha silenciosa das voltas que a vida dava. Lembrou-se da pergunta de Helena: "O que você protegeria com sua vida?" E sentiu, de súbito, que a resposta estava ali, na curva do medo. Chamou Aurélio, na manhã seguinte, com a naturalidade de quem pede ajuda para consertar uma torneira e não para abrir um baú de história. Aurélio chegou com as mãos marcadas de cimento, o boné calçado até a sobrancelha e um olhar que respeitava segredos antigos. Ele pousou a mão na porta, bateu com a ponta dos dedos, examinou a ferrugem do aro e murmurou algo que Isabela não entendeu. Palavras de pedreiro que para ele tinham sentido técnico e para ela soavam como bênção. "Vamos abrir", disse ele, com calma, com cuidado. Abriram com ferramentas simples, sem alarde, como quem retira as costuras de uma roupa para descobrir se o pano ainda serve. A fechadura cedeu com um rangido longo, e por um momento Isabela sentiu que engolia o ar do mundo inteiro. A porta se abriu como uma respiração. O quarto era menor do que ela imaginara e, ao mesmo tempo, mais imenso. Não havia móveis espalhafatosos, nem objetos que gritassem riqueza. Havia caixas alinhadas, embalagens de tecido, um baú de madeira de lei e prateleiras com pacotes encardidos. Um cheiro de papel e verniz antigo subia como fumaça morna. A luz que entrou parecia tocar cada objeto com respeito, como quem pede licença para olhar. No centro, sobre um tapete enrolado, havia uma caixa metálica com um cadeado pesado, e sobre ela um envelope amarelado com a caligrafia de outra era. Isabela abriu o envelope primeiro. As palavras escritas ali eram cartas, pedaços de vida que explicavam, em linhas medidas, parte do porquê daquela casa ter sido construída assim. Documentos, em papel mais grosso que o moderno, contavam que, numa época em que a família trabalhava com o comércio de olarias e azulejos, tinham feito um porão para guardar peças raras, azulejos coloniais e materiais frágeis, além de um pequeno cofre com moedas e selos de valor histórico. O porão, ao longo das décadas, tivera o nível do terreno alterado por cheias e reformas ao redor. Em alguma obra mal calculada, um dos pilares fora removido. A terra acomodou-se de forma desigual e a casa inclinou. Não era uma maldição. Era peso acumulado, erro humano, tempo.
Era também algo que Helena havia decidido manter fechado por anos, não por vergonha, mas por precaução, por medo de que os objetos, de valor incalculável, causassem mais problemas do que solução, que atraíssem cobiça e desgarrassem a família em disputas que nada teriam a ver com amor. A caixa metálica, aberta com cuidado por Edmundo, que chegara discretamente na manhã seguinte com um traje que disfarçava mais do que delineava o que realmente sabia fazer, revelou peças que cintilaram como lembranças acesas. Havia azulejos pintados à mão, com motivos que lembravam o mar e santos, medalhas antigas, pequenos objetos de prata gravados, um medalhão com brasão e um maço de moedas antigas, algumas cimadas de história. Não eram apenas objetos de valor, eram fragmentos de um passado que explicava o sítio da casa na narrativa da família Almeida, de quem Helena descendeu. Isabela, em pé, segurou um azulejo já quebrado nas bordas e viu nas mãos a geografia do lugar. Os desenhos tinham a cor do barro e do sol, e o detalhe das mãos trabalhadas parecia falar de artesanato que vira herança. Ao mesmo tempo, uma sensação de responsabilidade apertou no peito. Aquilo podia apagar as obras, mas também poderia se tornar uma chama que atraísse homens cujos motivos não eram dignidade, mas lucro. Helena apareceu no corredor, sem alarde, como se já soubesse de tudo que podia acontecer. Olhou as peças sobre a mesa e, por um segundo, deixou que as rugas se suavizassem. Havia saudade e uma série de decisões antigas escritas em seu rosto. Nem tudo pode ser vendido, disse ela. Nem tudo deve ser mostrado. Mas algumas peças podem pagar pelo que precisamos agora. E outras ficarão em museu, se preciso. Não quero que minha família seja desfeita por vaidade. Era uma margem política, prática e moral. Isabela, que crescera vendo o dinheiro passar por entre os dedos, soube ali que a generosidade trazia com ela complexidade. Aceitou com um nó na garganta que vendessem o suficiente para cobrir as primeiras escoras e reforços. Edmundo fez propostas discretas, assinou recibos, pediu documentação e Helena providenciou tudo, minuta, notas, contratos. Cada papel era lavrado, o tabelião foi consultado, tudo foi feito com cuidado para não abrir brechas legais. Mas a casa tinha olhos. E quem olhava agora eram Rodrigo e Fernanda, que varreram as notícias como predadores varrem a planície. Souberam da mudança, do surgimento de peças de valor, e não demoraram a se mover. Seus motivos não eram apenas a ambição por riqueza, era também o desejo de manter o status, de que os bens da família voltassem para onde deveriam estar, nas mãos de quem, para eles, representava a continuidade. Para eles, Helena destinara aquilo errado. Começaram os boatos, que a doação fora fruto de pressão emocional, que Isabela não passava de uma oportunista, que o inventário estava viciado. As primeiras cartas chegaram em nome de advogados, cheias de termos que soavam mais como ameaça do que como processos. Isabela recebeu o primeiro ofício em plena tarde, quando as crianças estavam na escola improvisada montada na sala de visitas. Gabriel leu em voz alta as palavras com a seriedade de quem traduz problema em plano de ação. Eles disseram que querem revisão do inventário, falou Gabriel com a voz baixa. Pediram perícia, disseram que há direito de preferência. Isabela sentiu uma náusea que não era só física. Era a velha sensação de que a cidade, com seus olhos e dedos, poderia tirar deles o pouco que tinham conquistado. Respiração por respiração, decidiu que não cederia. Sabia que não poderia lutar sozinha, precisava de aliados, da lei bem aplicada e dos documentos que Helena guardara. Helena reagiu com calma absoluta, mas com firmeza. Convocou o tabelião, trouxe as certidões, exibiu o inventário atualizado, assinou declarações e, sobretudo, pediu que a Defesa Civil fizesse uma vistoria técnica. A estratégia era dupla: provar a legalidade da doação e garantir que a casa não corria risco estrutural que justificasse medidas drásticas. Aurélio começou as primeiras intervenções com baixo custo, madeiramento provisório, escoras, retirada cuidadosa de peças que poderiam agravar o assentamento. Pagos pela venda inicial, os operários foram contratados com prazos e planilhas bem definidas. Rodrigo e Fernanda, no entanto, não se contentaram com papéis. Enquanto a letra fria da lei andava pelo cartório e pela sala da Defesa Civil, eles tentavam outras vias.
um corretor com quem tentaram sufocar a negociação, um vizinho sem escrúpulo que sugeriu que a casa poderia ser interditada por perigo, sussurros na cidade sobre a procedência das peças. Chegaram a enviar um homem uma noite para tirar fotos do interior quando a casa ainda dormia. Eram jogadas de intimidação. Isabela vivia dias de sono fragmentado. As crianças percebiam a tensão, embora não soubessem o que era inventário ou defesa civil. Percebiam o tom das conversas, o silêncio quando o celular tocava. Às vezes, Júlia chorava sem motivo aparente e Isabela a abraçava como se aquele abraço pudesse ser um remédio contra papéis e ambições. Havia noites em que Isabela ouvia passos na rua e imaginava 1000 cenários, a maioria ruins. Ainda assim, no centro de tudo, havia algo que a mantinha firme. O olhar de Tago, que em dias de visita corria no quintal e ria com um som claro, como se todo o resto fosse possível. O primeiro grande confronto aconteceu numa manhã chuvosa, quando um oficial de plano da prefeitura, indicado por Rodrigo, apareceu com uma notificação de vistoria que cheirava armação. Queria inspeção imediata, interditar a casa por risco iminente até que um laudo independente fosse emitido. A interdição significaria desalojamento e poderia servir o propósito dos sobrinhos, forçar uma venda, pressionar Helena a rever a doação. Isabela ouviu a notícia e sentiu as pernas fraquejarem, mas Helena virou para ela com um punho de serenidade. "Não vamos deixar", disse ela, "tragam o laudo. A casa vai receber perícia e nós a vamos mostrar quem é ela de verdade." Vieram os peritos oficiais. Aurélio acompanhou cada medição, apontou pontos que precisavam de atenção e explicou em termos simples que a casa precisaria de intervenção sim, mas que nada justificava uma interdição definitiva. Os peritos recorreram a pranchas, escreveram com canetas finas, tiraram fotos e declararam que, com as obras iniciais e reforços, a casa poderia ser estabilizada. As palavras nos laudos foram um escudo. Condição regularizável mediante intervenção técnica foi a expressão que desmontou a intenção de fechar a casa na pressa. Foi então que Rodrigo decidiu arriscar um passo mais agressivo. Numa noite em que a chuva caía fina, ele enviou 2 homens para tentar entrar no porão e roubar algumas peças, enquanto outra pessoa faria um boletim de ocorrência mentiroso sobre a condição da casa. A intenção era clara: tirar o patrimônio antes que os papéis pudessem protegê-lo. Era uma ponta final para o plano de tomar a propriedade por pressão. Isabela soube na hora em que um vizinho, um homem chamado Dimas, que vendia frutas na feira, apareceu ofegante na varanda com as mãos tremendo. Dimas havia visto 2 vultos entrando com lanternas e carrinhos carregando pequenos volumes. Correu à casa, bateu na porta e foi por isso que encontrou Isabela acordada, morta de medo, mas pronta. Juntos, com a ajuda de outros vizinhos que Helena havia tratado com respeito, lembrando que generosidade inspira reciprocidade, enfrentaram a tentativa. Não houve violência explícita, nada além do choque de luz de telefones, a confusão de passos e, finalmente, a chegada da polícia ao som do alarme que alguém acertou em meio ao nervosismo. Rodrigo foi preso por tentativa de invasão e por portar objetos sem declaração. A notícia correu como pólvora. Um dos homens do grupo, flagrado com uma pequena caixa de madeira, tentou subornar uma testemunha, e isso só agravou a situação. Para Isabela, a prisão não lhe devolveu noites tranquilas imediatamente. O efeito psicológico da ameaça permanecia, mas foi um ponto de virada. A cobiça mostrara a cara e fora contida pela lei. O processo judicial que Rodrigo abriu em paralelo não prosperou. A documentação de Helena e os laudos da Defesa Civil rebatem todas as alegações. A cidade, que antes cochichava, teve que escutar a voz dos fatos. Ao longo dos meses, a reforma avançou como uma construção de paciência. Aurélio trabalhou com uma equipe pequena, honestamente escolhida, e todo o processo foi documentado. Escoras, nivelamento do solo em pontos críticos, troca de vigas e a colocação de uma base nova na parte afundada foram feitos com cuidado. Isabela acompanhava cada etapa, aprendendo a distinguir entre o que era essencial e o que era supérfluo. As vendas das peças com Edmundo continuaram, sempre dentro da legalidade, notas fiscais, comprovantes, autorizações.
Parte do acervo foi encaminhado a um museu regional, que aceitou as peças como depósito e prometeu preservação. Era uma solução que satisfez as preocupações de Helena e tirou da mesa a possibilidade de uma disputa internacional por arte. Durante esses meses, Isabela descobriu uma força que se parecia com leveza. Havia beleza em administrar o pouco de poder que agora tinha, em decidir que parte do dinheiro iria para a escola de Gabriel, que outra parte seria para o reforço da casa e que uma fatia seria depositada num fundo de reserva, um músculo para emergências. Em noites em que o medo voltava, ela escrevia listas com a calma de quem aprende que planejar é uma oração prática. Gabriel, por sua vez, assumia papéis que antes pertenciam a adultos, cuidava dos irmãos mais novos, lia para eles, conversava com as professoras. A responsabilidade, embora pesada, não apagava a jovialidade que ainda atravessava seus olhos, dedicados agora a um estudo que poderia, no futuro, ser um ofício. A transformação para Isabela não foi apenas material. Havia também uma mudança de reputação, não a imediata conquista do respeito da cidade que parecia sempre hesitar, mas o reconhecimento de que ela agiu com coragem e com honra. Pessoas que antes cochichavam vieram pedir conselhos, mães com histórias não muito diferentes da sua passaram a procurá-la. Júlia, que contava piadas para acalmar a casa, se descobriu dotada para as palavras e escrevia pequenas crônicas para o jornal da escola. Ana, ainda jovem, cursava o magistério, inspirada por professores que tinham sido mecenas discretos da nova vida da família. Pedro, que começou como um menino calado, encontrara na música um jeito de falar com o mundo. Isabela, ao olhar para a família nos domingos de almoço, muitas vezes sentia uma gratidão que não era esotérica, era prática, cotidiana. Havia dias difíceis, a fundação precisava de captação, havia relatórios a prestar, casos de emergência que exigiam decisão imediata. Mas havia também o brilho simples de ver crianças estudando, de receber cartas de mães que haviam conseguido trabalho graças a um curso custeado pela fundação. De saber que o que ela protegera com seus esforços reais, agora protegia outros. A casa torta, que um dia fora sinônimo de dúvida, tornara-se sede de transformação. A vila observava. Alguns ainda não aceitavam com facilidade. Há sempre quem prefere a fantasia do passado ao labor do presente. Mas a maioria aprendeu que o movimento de solidariedade vinha amparado por documentos, por transparência e por coração. Helena, que envelhecera com a serenidade de quem plantou mais do que possuía, passava tardes na varanda, lendo listas de projetos e aprovando com rigor cada iniciativa. Sua presença era a ponte entre o passado e o futuro. Seu nome ficava registrado numa placa discreta da fundação, não como troféu, mas como testemunho. Em certo dia de outono, quando as folhas faiscavam amarelas no pomar, Isabela recebeu uma carta do juiz que arquivava o processo definitivamente, com a palavra transitado como carimbo final. A sensação foi, de novo, de alívio não apenas pessoal, mas de que a lei pode servir à justiça quando há verdade nos atos. Havia sido preciso enfrentar o medo, as noites longas, o espectro da perda de tudo para conquistar uma estabilidade que permitisse sonhar. Em uma cerimônia modesta para inaugurar a segunda sala da fundação, reuniram-se pessoas de várias idades. Mães que tinham sido atendidas, voluntários, o mestre Aurélio com suas mãos marcadas, Edmundo que trouxera um catálogo para a doação de peças ao museu, e até Dimas, o vendedor de frutas, que agora ajudava a vender bolos para arrecadar fundos. Helena, sentada de voltas à mesa, falou muito pouco. Sua fala era comparsa de atos. Isabela, ao discursar, falou com a voz clara de quem aprendeu a dizer não ao desespero. Quando me perguntaram o que eu protegeria com a minha vida, disse ela, olhando para a plateia, não pensei em objetos, pensei em pessoas. Hoje, o que protejo não é só um teto, é a maneira como nossas crianças crescem, é o acesso que nossas mulheres têm a uma oportunidade, é a ideia de que ninguém precisa enfrentar a fome ou a vergonha sozinha. A frase ecoou e alguém no fundo da sala sussurrou a inscrição da placa da casa. Helena ergueu os olhos e por um segundo uma emoção contida brilhou. Havia ali cumplicidade com o mote que os guiara. O que você protege com sua vida, te protegerá. Não era promessa vazia, era testemunho.
Porque naquele pequeno universo, proteger significava acordar cedo, negociar em silêncio, confrontar adversários, confiar em gente honesta, fechar acordos legais e investir tudo num futuro coletivo. Proteção, para Isabela, se tornara verbo. Os anos seguintes trouxeram novos desafios e novas alegrias. A fundação passou por épocas de aperto e de abundância. Aprendeu a captação de recursos, estabeleceu parcerias com outras ONGs da região e começou a oferecer não apenas ajuda emergencial, mas cursos de carpentaria, costura, bibliotecas comunitárias e oficinas sobre direitos civis. Uma linha de microcrédito apoiou reformas dignas em casas de quem provinha de lares fragilizados. A casa torta virou símbolo de resistência. Uma placa discreta na fachada lembrava as crianças do bairro de que as origens não determinam o destino. Em determinados momentos, Isabela voltava àquela porta do corredor, tocava a madeira e pensava nas decisões que tomara. Lembrou-se do dia em que Rafael desmaiara, da sensação de abismo. Recordou o resgate de Tago como quem recorda um batismo. Revisitou as noites de luta legal e as manhãs de trabalho duro. Tudo ali era parte de uma narrativa que não diminuía a dor, mas a transformava em ação. Às vezes, à noite, caminhava pela casa e via as sombras suaves das crianças brincando e entendia que cada escolha, cada moeda poupada no pote de barro, cada venda com Edmundo, cada conversa com Aurélio tinha sido tijolo de uma reconstrução que ia além do concreto. Rodrigo e Fernanda, por fim, tornaram-se figuras secundárias no desenrolar. Rodrigo passou algum tempo preso, depois saiu com condições. A ambição havia deixado marcas que nem o ouro poderia remover. Fernanda continuou rondando a cidade, mas sua voz perdeu o peso que antes tinha. O confronto judicial foi um lembrete público de que cobiça, quando exercida sem ética, tem preço. A cidade, por sua vez, aprendeu que a justiça precisa de papel e de coragem prática para se afirmar. Anos depois, quando Isabela caminhava pela sala da fundação e via meninos e meninas folheando livros que antes não existiam em sua casa, sentia uma presença que não era só dela. Havia algo que a lembrava de que a generosidade de Helena fora ponte, uma ponte que permitiu que as mãos de Isabela alcançassem outras mãos. E naquela ponte, muitas vozes foram levantadas, algumas pedindo ajuda, outras oferecendo trabalho voluntário, outras ainda contando histórias de superação que se entrelaçavam com a própria. Num domingo de primavera, quando o sol aquecia o quintal, ela se sentou na soleira da casa e leu uma carta que chegava do museu. Era um pedido para que parte das peças fossem emprestadas para uma exposição sobre olarias e azulejaria regional. Assinou com alegria. Sabia que aquilo significava não só reconhecimento, mas a garantia de que o valor histórico seria preservado e compartilhado. Olhou para as crianças que corriam entre as árvores e pensou na generosidade que ungira o caminho. Não foi uma bênção mágica, disse para si. Foi consequência de escolhas duras, trabalho e da grande responsabilidade de honrar cada oferta. Antes de fechar os olhos naquela tarde, repetiu quase como uma oração a inscrição da placa. O que você protege com sua vida te protegerá. Percebeu que não era uma fórmula para a riqueza, nem uma promessa de ausência de dor. Era um chamado para discernir o que merece proteção e para agir em prol disso com coragem. Era, acima de tudo, uma verdade prática. Ao proteger o que é de valor humano, educação, dignidade, solidariedade, a própria vida ganha um manto de proteção que não se compra, mas se constrói. A história de Isabela, que um dia fora apenas uma mãe lutando para pôr comida na mesa, transformou-se em um testemunho de que o acaso pode ser instrumento de providência quando há retidão e trabalho. Não houve milagres que substituíssem esforço. Houve, isso sim, encontros que mudaram o rumo. O encontro com Helena, o salto no lago para salvar Tago, a presença de pessoas dispostas a ajudar e a lei a cumprir seu papel. Tudo junto compôs um caminho que levou de uma casa torta à sede de uma fundação e a uma comunidade um pouco mais justa. Ao fechar a porta do quarto que antes guardava o segredo, Isabela sentiu algo que ia além do cansaço. Sentiu a paz de quem sabe que fez o suficiente para que sua família e outras famílias pudessem ter um futuro com menos desespero e mais dignidade. O lugar que antes inclinara pela negligência, agora inclinava-se ao serviço.
A casa permaneceu, com suas linhas tortas, como prova de que a vida não precisa ser perfeita para ser abrigadora. E quando alguma voz na rua perguntava com surpresa como fora possível aquela mudança, Isabela respondia com a mesma simplicidade com que vivera cada etapa. Porque escolhemos proteger aquilo que importa. E quando você protege com a vida algo, de algum modo, passa a proteger você. Se esta história encontrou um lugar no seu coração, compartilha com alguém que precise ouvir sobre coragem prática e generosidade real. Se quiser acompanhar outras histórias de esperança e transformação, inscreva-se e traga sua própria experiência. A palavra de quem ajuda é ponte para quem precisa.